Você já ouviu falar em indie games? Esse é o nome dado aos jogos que não recebem financiamento de grandes companhias, ou seja, são produzidos de maneira independente. Com o barateamento de softwares para o desenvolvimento de games e a popularidade de plataformas online, como o Steam, cada vez mais pessoas se aventuram nesse mercado. Descubra com a gente os avanços e desafios que os game devs encontram no Brasil. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e hoje a Rafaela Rodiniz traz pra gente como tema os jogos digitais independentes. É isso mesmo, Giovana. Hoje nós vamos abordar o mercado dos games e mostrar que não é brincadeira como algumas pessoas pensam. Rafa, realmente não é brincadeira não. O Brasil já é o maior mercado de jogos da América Latina e aqui em BH a cena é bastante forte. Pois é, Giovana. Aqui eu pude conversar com o pessoal da TDZ Games que está produzindo um jogo para PS4, Xbox One e PC inspirado na própria trajetória. E eu também visitei a Playbor, que é a única aceleradora da América Latina aqui em BH. O restante você confere comigo na reportagem. Desenvolver jogos não é brincadeira. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina e o 12º do mundo. Apesar das mulheres brasileiras serem as maiores consumidoras, como desenvolvedoras, elas correspondem a apenas 10% do total de trabalhadores da área. A faixa etária dos desenvolvedores entre 23 e 27 anos é a maior, 36%, seguida por 18 a 22 anos, com 24%. A área de atuação com mais profissionais é a de Game Design, com 18%, seguida por Programação, com 13%. Para começar o jogo, você pode sozinho, com o computador em casa, começar. Agora, na hora de ter uma empresa, lançar o jogo e viver disso, aí é uma coisa mais complexa, vamos dizer assim. Então, para começar, você precisa de participar do ecossistema mesmo, né, de startups de jogos aqui de Belo Horizonte, procurar pessoas, uma pessoa especializada em cada área, né, e também sempre manter o foco de não simplesmente fazer só o desenvolvimento, sabe? Lembrar que você está com uma empresa e para ter uma empresa você precisa ter a parte de negócios, então procura alguém que entenda disso, porque você vai ter que fazer contato com publishers, vai ter que falar sobre o seu jogo para conseguir investimento e no lançamento mesmo, fazer uma coisa mais comercial. O Helios é a história de um jovem alienígena que é de uma raça mais fraca que vive no mundo alienígena, né, e sonha em se tornar um caçador de recompensa. E o jogo se passam com vários contratos do Helios, né, a jornada dele mesmo em se tornar um caçador de recompensa conhecido, e para isso ele precisa de, apesar de ser de uma raça mais fraca, né, no mundo dominado por caçadores mais fortes, ele quer ter um lugar dele. Então o jogo são vários contratos, várias missões, passando em locais diferentes do planeta e ele correndo atrás, mesmo sendo lá o mais fraco, mas ele tem muita força de vontade. A gente quis fazer um paralelo, na verdade, com o nosso desenvolvimento. Como é nosso primeiro jogo, a gente é visto como mais fracos, iniciantes, né, comparado com os AAAs lá de fora. Com o jogo pronto, o próximo passo é torná-lo conhecido e levá-lo ao mercado. Para auxiliar esse processo, as aceleradoras cuidam da parte empresarial do game para que ele se consolide mais rapidamente. E Belo Horizonte é a sede da única aceleradora da América Latina, a Playbor. A Playbor oferece uma série de serviços voltados para a área de negócios do mercado de games. A gente percebe hoje que os desenvolvedores eles têm bastante dificuldade nesse ponto, então nós temos todo um ecossistema de mentores que auxilia eles durante esse período de desenvolvimento e consolidação do estúdio, e também a equipe da Playbor é especializada nas principais dificuldades detectadas no mercado brasileiro de games. As principais dificuldades que a gente enxerga hoje no mercado, elas estão basicamente em 2 pontos: a inexperiência em empreendedorismo e a dificuldade em marketing. Então a gente tenta suprir esses gaps, né, fazer com que o estúdio entenda essas partes e com que eles se deem bem também, não só nos quesitos técnicos, também como nos quesitos empresariais.
A gente tem atualmente dois perfis que entram no curso. O perfil do aluno que já conhece o mercado, que já está atento, que é o perfil que a gente está procurando, né? Pessoas que sabem que entretenimento é um trabalho. A gente já tem um perfil bem grande de alunos assim, mas ainda tem os alunos que acham que vão jogar e aí vão passar de ano. A gente dividiu o curso em três focos, né? Um é a criação da arte para jogos, que envolve modelagem tridimensional, animação, escultura digital, criação de cenários, acessórios. Um outro bloco que é o bloco de programação, onde eles aprendem a mexer no motor de jogos, a criar os códigos que vão controlar as peças, fazer a interação joystick, máquina. E tem a área de criação de regras mesmo, que é pensar o roteiro do jogo, pensar quais são os objetivos, né, o que define uma rodada, quais são as variáveis de ponto, o que é o real desafio e onde é que está a diversão daquele jogo. O professor do curso de Jogos Digitais da PUC Minas avalia que o poder criativo do Brasil no desenvolvimento de games é um diferencial, mas sem investimento ele é desperdiçado. Não tem essa visão de negócio ainda na área de entretenimento de uma forma geral. Os jogos é só um dos braços que ainda passa por isso. Então, isso deixa o mercado meio incipiente. Então, você tem ótimos produtos que você fala assim, por que tem ótimos produtos e ainda não deu certo? Por que isso não é estabelecido? Por que você vai numa cidade e você não escuta falar dos estúdios que eles têm, das produtoras que têm? Basicamente por causa disso, né? À medida que o próprio público brasileiro for reconhecendo os nossos produtos e o dinheiro que já é investido do mercado consumidor chegar nos produtores, ele passa a ser consistente. Porque o mercado consumidor do Brasil, ele é realmente muito bom. Ele tem 84 milhões de consumidores que pagam para jogar. Além das dificuldades de mercado, o profissional da área de jogos precisa trabalhar pelo reconhecimento da profissão. Quem faz jogos ainda sofre a piada de, né, você faz só jogo ou você trabalha também, ou então o negócio falou, faz só joguinho. Acho que todo mundo que formar aqui ainda vai escutar muito tempo isso. Está fazendo um produto que é lúdico, que a ponta final é uma brincadeira, ela tem esse aspecto de diversão. É difícil para a pessoa entender que por trás da diversão tem um mercado sério. O que o Daniel falou ao final da reportagem é bem importante. Apesar de profissional da área de jogos trabalhar com a parte lúdica e com o lazer, é preciso que haja reconhecimento por parte do público e responsabilidade por parte dos desenvolvedores. Isso mesmo, Rafa. Mas será que, em meio a tantas tecnologias e novidades na área, o reconhecimento da profissão caminha na mesma velocidade? E para aprofundar a discussão sobre o mercado de jogos independentes, nós recebemos o professor Raoni Dorim, do curso de Jogos Digitais da FUMEC e CEO da Mopix Games. Recebemos também Ramon Coelho, que é CEO da Tower Up Studio. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. E para começar essa conversa, eu queria saber de vocês como que começou a carreira nesse mercado de jogos independentes. Bem, no meu caso, minha primeira formação foi em pedagogia, e aí eu decidi seguir carreira na área de jogos, como eu já tinha uma poupança, né, em dinheiro para me manter, decidi estudar jogos digitais na PUC Minas, e dali eu montei uma equipe, porque desenvolver jogos não dá, né, Raoni, para ser sozinho, né? A gente tem que montar uma equipe. E daí deslanchou, virou a Tower Up Studios, e hoje a gente já tem aí 2 jogos lançados, na verdade 3 jogos já lançados. E você, Raoni, conta pra gente um pouco. O meu sonho começou bem na infância mesmo, talvez na época da Atari, né? Eu desenho desde criança e fui fazer Belas Artes, depois fiz pós-graduação de jogos aqui na PUC, né, na primeira turma. E participei de algumas empresas do mercado, como a Gas Games, trabalhei em vários projetos freelances e ao longo dos meus anos aí na carreira. E depois de um tempo eu abri a minha própria empresa, né? Foi um processo de abrir a Mopix Games, que é a empresa que hoje eu carrego no coração, né? E como as pessoas têm interesse nessa área, como iniciar nesse mercado de jogos independentes, quem procurar? Bem, para iniciar seria bom procurar quem já está envolvido, né, nesse ecossistema de jogos digitais, Com certeza. Os profissionais da área, instituições de ensino,
de jogos digitais já ajudaria bastante. Aqui em Minas Gerais tem vários grupos formados, né? Tem o pessoal dos jogos digitais, tem o pessoal dos jogos de tabuleiro, RPG, e tem vários grupos que estão construindo, né? E fazem parte da cena, né? Então esses grupos já estão bem formados, aglutinados, e eu aconselho as pessoas primeiro procurarem os grupos, acharem possíveis parceiros para as empreitadas, né? Bom, e esse mercado de jogos mobile, principalmente, ele está muito saturado. Como se destacar nessa área? Nossa, realmente, tem muito jogo mobile. Eu tenho uma avalanche todos os dias, principalmente na Google Play. A gente vê muito. Eu acho que para quem está desenvolvendo jogos mobile, a melhor forma de se destacar é sair do amadorismo, né? Para você se posicionar como uma empresa forte, né? Trabalhar relações públicas, marketing e vários outros setores que vão fazer a diferença para o seu produto aparecer na frente dos outros, né? Por ano é uma quantidade de jogos que é lançado na Apple Store e no Google Play é absurda, assim. Então, para você ser aqueles 5% que consegue monetizar de forma eficiente, você tem que realmente transformar o seu sonho de criança no empreendimento. E é bem amadurecer mesmo o produto. Então, a gente recomenda fazer alguns jogos antes, até para errar rápido e já aprender como é que se desenvolve um jogo para mobile e aprender toda a parte de monetização, que é o que prende o jogador mesmo no jogo. Vocês dois têm jogos mobile, tanto o Sonho de Jequi quanto o Magic Master são mobile e são gratuitos. Como obter retorno financeiro disso? Ok. Tem várias formas, né? Tem um modelo freemium que a gente chama, né? E o freemium mais in-app purchases. O que é isso, né? O modelo é gratuito, o jogo é disponibilizado gratuitamente, mas você conta com a renda da rede de anúncios que vão passar dentro do jogo, né? Então, os anunciantes contactam um fornecedor, que não é a gente, né? E a gente recebe o valor de cada clique em anúncio ou de cada download dos anúncios através do intermediário, né? Outra forma de renda são com vendas de itens dentro dos jogos, conteúdos desbloqueáveis, fases, né? E essa é chamada in-app purchase, né? A venda de itens dentro dos jogos. O Sonho de Jequi também funciona da mesma forma para monetização? Também da mesma forma. Utilizamos os dois recursos, tanto a parte de propaganda, quanto também a parte de que você pode realizar a compra de um item para aumentar a sua experiência dentro do jogo. E quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram no caminho? Para o desenvolvimento do jogo mobile, Sim, no geral, mobile. no mobile? Posso começar? Pode começar, Raul. Acho que recurso é uma das dificuldades, né? Mas a dificuldade principal mesmo é acesso à informação empresarial da área de jogos, né? Aqui no Brasil são pouquíssimas as empresas que tiveram grande êxito, né? E, inclusive fora do país, né? Mas essa informação ela não chega fácil para quem está começando, né? E eu acho que a melhor forma de se aproximar dessa informação hoje são as universidades que fazem esse papel, né? Que no nosso estado a gente tem universidades que já estão consolidadas e fortes, né? Nisso a PUC é uma delas, né? E eu acho que a informação é a principal coisa. Se você tem informação, você sabe como captar recursos, você consegue atingir. Então, é informação, eu acho. Exatamente, também penso da mesma forma. A questão das informações, considerando que é um mercado novo no Brasil, já mais amadurecido lá fora, então tem esse aspecto mesmo de ter acesso às informações de como trabalhar essa questão do business mesmo, do negócio. Certo. Então isso acaba que nós somos, de uma certa forma, desbravadores, né? E alavancadores aí desses anos pela frente de amadurecimento do mercado. Se a gente encontrasse mais, assim, digamos assim, mais amadurecido, mais pronto, né? As informações para a gente ter acesso fácil dentro do nosso país, a gente não teria até que buscar lá fora com aceleradoras. Minas Gerais tem uma cena muito forte, o Brasil tem vários outros polos de desenvolvimento, a gente tem Recife, Brasília, Rio Grande do Sul. O sul do Brasil é muito forte. São Paulo é a cena mais forte de todas. O Brasil está todo envolvido no mercado. Todo esse ecossistema está tentando trocar informação para crescer junto. A introdução ao assunto está bastante interessante, mas a gente vai fazer uma pausa agora.
Tá joia, tá bom. E no próximo bloco vamos falar do processo de desenvolvimento de 2 jogos daqui de BH. Fique ligado. Gente, essa... Estamos de volta com o Espaço PUC e no Caro Repórter PUC de hoje o tema é Indie Games. Super Mario, Sonic, Street Fighter, Zelda, God of War, provavelmente você já ouviu falar desses games, mas você conhece os jogos independentes nacionais? No Repórter PUC de hoje nós temos 2 representantes de estúdios com jogos para diversas plataformas, indo do mobile ao computador e dos mais variados estilos de jogabilidade. Raoni, a gente vai mostrar agora para o pessoal de casa um trechinho do Magic Master. E você pode falar um pouco sobre o processo de criação e de referências do jogo? Com certeza. O Magic Master foi um jogo que começou a ser desenvolvido há 2 anos atrás, né, por eu e meu sócio Alessandro Russo, né, contou também com o valor intelectual do Marcelo Faria, também sócio da Mopix. E a gente desenvolveu uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente arrecadou uma verba aqui no Brasil, fez uma vaquinha coletiva para ajudar com o marketing e a campanha de divulgação do jogo. A gente atingiu a meta da campanha, né, e aplicou esse dinheiro para poder fazer o lançamento do jogo esse ano. Então, o jogo está disponível para download na loja da Apple e do Google, né? Então, quem quiser, procura lá Magic Master, vai ter acesso a jogar o jogo. E agora a gente vai falar um pouquinho do Wells, da Tower Up, lançamento. Como está sendo esse processo, Ramon? Um pouquinho corrido? O que está acontecendo? Bem, é corrido, é novo pra gente, né? A primeira vez que a gente lança um game para o videogame Xbox One. Foi lançado agora dia 23 e pra gente está sendo uma grande satisfação e a aprendizagem mesmo do processo de lançamento de um game. Agora, com toda essa aprendizagem, nós pretendemos lançar para todas as Américas e Europa dia 30 de janeiro e também para Steam, uma versão também para PC. Uhum. E é muito diferente essa produção do mobile para o console? É bem diferente a produção, porque entra a questão da robustez de cada software, né? Aliás, de cada hardware. Né? O videogame ele tem uma robustez, ele suporta um jogo maior, mais complexo. E o mobile ele é sempre um desafio porque é um software mais limitado, então você tem que trabalhar com as limitações daquele hardware. Uhum. E vocês acreditam que um estúdio pode se desenvolver sem a ajuda de uma aceleradora? Com certeza. Pode sim. No caso, a Tower Up mesmo, ela não recebeu não teve uma aceleradora. Uhum. Né? Acaba que todo o desenvolvimento foi feito pelos sócios. A gente tem exemplos na cena local aqui de Belo Horizonte, né? Na cena nacional e na cena internacional de desenvolvimento de jogos, muitos estúdios que não passaram por esse processo de aceleração. Até porque isso é muito novo, né? Aceleração é um termo muito novo, né? Essas empresas que prestam esse tipo de serviço não existiam há pouco tempo. E o mercado já tem mais de 30 anos com empresas multibilionárias que cresceram sem isso, né? Uhum. E Raoni, você passou pela Core Labs e pela Game Founders lá na Malásia. Como que foi esse processo? O que vocês aprenderam por lá? O que trazer para BH agora? Legal. O Core Labs, a gente fez uma viagem para o Vale do Silício, né? Foi um programa que durou 6 meses e a gente teve a oportunidade de aprender com mentores do mundo todo, como CEO da Sega, o primeiro CEO da Sega, né? Do Mega Drive aqui, né? Com tantos jogos. Também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o CEO da Electronic Arts, né? Que fez tantos jogos incríveis da série Star Wars e vários outros famosos, né? E a gente teve a chance de apresentar o nosso modelo de empresa para essas pessoas, essas figuras, foram muitos mentores e eles validaram o nosso negócio, jogaram os nossos jogos, deram opiniões, deram norteamento para a gente, para o que fazer nos próximos anos, né? Após ir para o Vale do Silício, a gente teve a oportunidade de viajar para a Malásia. Meu time foi inteiro, né? A gente passou no Game Founders, um programa que envolve investimento também. A gente recebeu a verba de $25 mil, né? Equivale mais ou menos hoje uns R$85 mil, que é uma grana assim que dá para a gente se segurar por um tempo, né? A viagem foi toda paga também com esse valor, né? E lá a gente teve uma imersão com mais 9 estúdios do mundo todo, gente da Colômbia, Ucrânia e várias pessoas do mundo todo. Foi incrível trabalhar com desenvolvedores que estão sofrendo os mesmos problemas que a gente e tentando lutar para sobreviver.
Ramon, e você inclusive já veio até o Espaço PUC com um sonho de aqui, né? Vocês chegaram ao 3º lugar da Imagine Cup 2016. Como que é o dia a dia da equipe nessas competições, a logística, como que funciona? Caramba, é uma loucura. A Microsoft ela é muito exigente, então a gente trabalha para amadurecer o produto, para que ele ganhe uma visibilidade, uma competitividade mundial. Então a gente passa, eu diria que até por uma aceleração, né, de amadurecimento tanto do processo de produção, quanto também pensar na parte de business mesmo, pensar o jogo como um produto, como um negócio, o que foi uma grande riqueza para a gente e eu recomendo todo mundo a participar de um processo desse. Não só da área de jogos, mas qualquer área universitária, de graduação até o doutorado é passível de participar. Raoni, agora você está articulando a Gaming, que é a Associação Legal. Mineira de Jogos. E qual que é a proposta de vocês? O que vem sendo Legal. discutido nessa reunião? A ideia da Gaming nasceu mais ou menos um ano atrás, né? Nos grupos de conversa do Mind, que é o encontro que a gente tem de desenvolvedores indie aqui de Belo Horizonte, né? E Ramon, inclusive, vem participando dessas conversas desde o início. E a associação, ela vem de uma urgência, né? De todos os grupos se unirem em prol de uma causa comum, que são os jogos, né? Então, a associação, ela quer juntar todo mundo da área de jogos de tabuleiro, jogos digitais e todo o grupo de analógicos, as instituições de ensino, por todo mundo, além das empresas de apoio também, As aceleradoras, as publicadoras de jogos, né? Todo esse ecossistema que a gente tem aqui em Minas, unificar, ganhar força e a gente ter uma associação que envolva também as instituições de ensino, né? Claro. E criar essa união. E a gente quer pegar esses cabeças essa área de fortes entretenimento. e colocar todo mundo junto para trabalhar em prol da cena mineira, colocar Minas Gerais literalmente no mapa internacional de desenvolvimento de jogos. E qual que é a dica que vocês deixam para quem quer entrar nesse mercado agora? Onde você, inclusive, está no mercado, é professor também, está aí ajudando as pessoas que se interessam em entrar nesse mercado. Quais as dicas que vocês dão? Olha, começar nesse mercado, eu acho que a primeira coisa é sentar e começar a rascunhar um projeto, juntar, montar um time bacana, procurar a associação, ela ano que vem vai estar rodando, né? E procurar o ecossistema, achar os parceiros, começar a fazer, criar o primeiro MVP, né? O mínimo produto viável, testar o mercado, aprender com os erros e jogo após jogo ir levantando e crescendo. E uma outra dica que eu daria é a pessoa ela ter o cuidado de não abandonar a fonte de renda dela antes de entrar no mercado de jogos, até que ela se estabeleça no mercado, que ela tenha uma fonte de renda ou que ela tenha quem ajude ela financeiramente, ou uma poupança, que seja, do que abandonar tudo e já entrar no mercado de jogos sem ter um lançamento, sem ter uma fonte de renda. Porque leva um tempo mesmo para se estabelecer, leva um tempo de aprendizagem, e esse é um aspecto importante. E reforçando também o que o Raoni colocou, que é a questão de procurar a Associação Mineira de Games que a gente está desenvolvendo, procurar os desenvolvedores de games e conversar, porque nós estamos abertos a isso. Procura a gente para conversar, estamos abertos ao diálogo. A associação é aberta a todos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Obrigado. no Espaço PUC, desejar boa sorte para a associação, os novos projetos de vocês. Sejam Prazer. sempre muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Bom, mas antes de finalizar, a Clara Senra tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara. Oi, Rafa. Oi, Gi. Oi, todo mundo aí do Espaço PUC. Amanhã é dia do Espaço CUT. É meu último dia de apresentação aqui no Espaço CUT. Infelizmente, mas mês que vem vão ter outros apresentadores, ou uma apresentadora ou um apresentador para continuar com esse programa super cultural. Mas será um programa super animado, porque eu vou trazer o trio Lampião. É um trio de forrozeiros que vai tocar shot, baião, chachado, trazer aquele forró antigo, sabe? Super animado. Então, sem tristeza, é o seu último dia também, né, Rafa? No Repórter PUC. Te desejo muito sucesso, todo mundo aí do Espaço PUC e do Espaço CUT também. Espero vocês lá, 4h30 da tarde, aqui nos canais 12 da NET e TV Horizonte. Até lá. Obrigada, gente. Muito obrigada, Clarinha, sucesso para você também. E é isso, hoje eu me despeço da PUC TV, gostaria de agradecer a toda a equipe, profissionais, estagiários, pelo apoio e pelo aprendizado.
Bom, eu termino aqui hoje, mas a programação continua e você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Eu também encerro meu ciclo aqui na PUC TV hoje. Rafa, gostaria de agradecer a toda a equipe da PUC TV. Com certeza foi uma experiência muito engrandecedora para todos nós, né, Rafa? Com certeza. Bom, e amanhã, não esqueça, é dia de Espaço Cult, às 4h30 na tela da PUC TV e TV Horizonte. Tchau!